Boa noite a todos, aos nossos companheiros, às nossas companheiras, que sempre se fazem presentes, nessas nossas reuniões de segunda-feira. Hoje, mais uma vez aqui nos encontramos virtualmente para a realização da nossa palestra, a realização das nossas vibrações, preces à distância. Então nós agradecemos a presença de todos em nome da Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Nós teremos hoje como palestrante, mais uma vez conosco, o nosso amigo Enio Francisco, que vai falar sobre a bênção de servir. Lembremos aí do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem, que é aquele que busca a lei da justiça, a lei da caridade, da solidariedade, mas a gente nunca parou para avaliar e nem pensar que servir é uma bênção. É uma bênção para nós todos, nós espíritas, nesse momento que ainda vivemos aí, dos reflexos da pandemia, não só no sentido material, mas no sentido moral e espiritual. Muitas pessoas ainda, poderíamos dizer, com muita dificuldade de compreender esse momento, de entender tudo o que envolve esse momento existencial do nosso planeta Terra. Nós espíritas temos o lenitivo das bênçãos do conhecimento também, que a gente recebe aí através das palestras, dos livros psicografados, nos mostrando que estamos aí vivendo, o grande momento, a grande entrada aí no mundo de regeneração, e esse momento sempre é muito difícil. É um momento de seleção das ideias, do comportamento, e servir é uma bênção. Então nós agradecemos o nosso amigo Enio Francisco por nos trazer esse tema tão importante para todos nós e para aqueles que convivem conosco, e que ele continue a sua trajetória, a sua luta aí espírita, levando o seu entendimento espírita a todos aqueles que o convocarem, que o convidarem. Muito obrigado, Enio, que Deus te ilumine e te abençoe sempre. E nós, de nossa vez, vamos agora fazer a abertura com aquela prece que Jesus nos deixou para dar início à reunião da noite. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao Pai, elevar os nossos pensamentos a Jesus, pedindo nesse momento permissão para que se aproximem ainda mais de nós os benfeitores espirituais. Que eles possam estar conosco aonde estivermos assistindo esta palestra, em nossos lares, no nosso trabalho, ou em qualquer outro local que as obrigações diárias nos levou a estar. Que esses benfeitores possam nos envolver em muita luz, em muita paz, para que possamos, nesses minutos que passaremos juntos, mesmo que virtualmente, possamos captar, absorver tudo aquilo que essa noite pode nos trazer, para que possamos aplicar no nosso dia a dia, nessa semana que se inicia, nas nossas relações, na nossa convivência com o próximo, e que possamos sempre lembrar também, não só daqueles encarnados que estão em profundo sofrimento ou estão em dificuldade, mas lembrar também dos nossos irmãos que já deixaram o corpo físico, sempre orando por eles, sempre pedindo pelos seus familiares, que eles recebam energias positivas que vão fortalecê-los nesse momento de transição. Então que Deus os ilumine e os proteja. E vamos pedir permissão a Jesus, que possamos, com a prece que Ele nos deixou, dar início à reunião da noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, o perdão das nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixes, Senhor, entregues às tentações, e livra-nos do mal e de todos os males, e que assim seja. Mensagem da semana, do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Sois a luz. Vós sois a luz do mundo. Jesus, Evangelho de Mateus. Quando Cristo designou os seus discípulos como a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Emmanuel. Queridos irmãos, que a paz do nosso querido Mestre e Senhor Jesus nos envolva agora e sempre. E que os bons espíritos que trabalham em nome do amor, que possam nos orientar nesse momento, e que ao concluirmos a nossa reunião da noite, que possamos todos nós estarmos melhores do que estávamos quando iniciamos os nossos trabalhos. Irmãos queridos, é um prazer imenso estar com vocês e hoje nós vamos fazer uma reflexão que está fundamentada numa experiência de Jesus em duas passagens em que ele tem contato com dois homens cegos, dentre eles um que era cego de nascença. Na primeira passagem, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 51, o evangelista narra que Jesus, ele estava descendo para Jerusalém e ali, naquela caminhada, ele passou pela cidade de Jericó. E ali às margens de Jericó tinha um homem que era cego e que se chamava Bartimeu. Esse homem, além de cego, ele era uma pessoa extremamente pobre e vivia por ali nas cercanias, nas redondezas de Jericó, sempre esmolando, solicitando uma ajuda das pessoas que por ali passavam. E então esse homem, ele ficou sabendo que Jesus passaria por ali. E ele se preparou, foi conduzido até o local por onde Jesus passaria,
E sabendo que Jesus estava presente, então no meio da multidão ele começou a gritar, tentando os outros homens que ali estavam afastá-lo, silenciá-lo, mas ninguém o conseguiu. E então naquele momento em que Jesus passava, esse cego Bartimeu, ele dizia para Jesus: Senhor, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. E naquele momento, Jesus, ouvindo aquele homem, ele se compadeceu e perguntou àquele cego: o que queres que eu faça? E naquele mesmo instante, aquele homem, tocado por um insight de amadurecimento espiritual, ele disse a Jesus que gostaria de enxergar, que Jesus lhe devolvesse a visão naquele momento. Vejam vocês que ainda que sendo um homem, né, que vivia se esmolando, solicitando auxílio das outras pessoas, em função das suas viciações e também das suas dificuldades materiais, ele não solicitou de Jesus, o filho de Davi, naquele momento, qualquer tipo de ajuda que estivesse relacionado aos bens da terra, às facilidades transitórias da materialidade, ainda que sendo extremamente necessitado desse tipo de auxílio. Quando Jesus olha para aquele homem, antes de realizar aquela cura, Jesus Cristo, ele questiona aquele homem: o que queres que eu faça? O que queres que eu te faça? E naquele momento, aquele homem, ele solicita uma oportunidade de restauração, que a sua visão seja, né, que ela fosse restaurada, para que ele pudesse enxergar a verdadeira luz, saindo da sombra, ampliando a sua visão. Então essa reflexão, ela pode ser analisada à luz da doutrina espírita, junto aos nossos irmãos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, da seguinte forma: a doutrina espírita nos fala que dentro da escala de evolução dos mundos, nós habitamos um plano de expiações e provas, onde todos nós aqui estamos nessa terra, que segundo o Evangelho e segundo o Espiritismo, compara-se ainda a uma penitenciária, a um hospital, a um subúrbio e a um sítio malsão, a uma escola. Todos nós estamos aqui em busca de uma restauração, mas uma restauração verdadeira do ponto de vista do crescimento espiritual. E quando o Evangelho segundo o Espiritismo se refere a essa comparação da terra como sendo um presídio, todos nós sabemos que o preso, ele ali se encontra por ser um transgressor das leis. E por esse motivo aqui nós estamos, por transgredirmos historicamente as leis de Deus, porque na realidade essas leis, elas estão registradas na nossa própria consciência, conforme diz Kardec na questão 621, do Livro dos Espíritos, quando recebe a orientação dos mestres da espiritualidade. Onde é que está escrita a lei de Deus? A lei de Deus, ela está escrita na consciência, e é por sermos transgressores que passamos por esses processos intensos de aflições, de crises emocionais, de psicopatologias, que são ferramentas para o nosso desenvolvimento espiritual. E esse processo de adoecimento nos leva ao verdadeiro sentido da doença emocional, que nós chamamos, na realidade, de acordo com a psicologia, de obscurecimento da consciência.
quando a nossa consciência está obscura, a nossa visão se perde e nós nos tornamos cegos em relação à plenitude da vida. E nós nos colocamos na condição de cristãos, de pessoas que seguem a mensagem sublime de Jesus. E diante das nossas necessidades, diante da nossa cegueira, das nossas ilusões viciosas, por direcionarmos a nossa vida fundamentada pelos valores equivocados do egoísmo, de acordo com as concepções do mundo, quando nós nos deparamos com Jesus, quais são os pedidos que nós lançamos ao nosso Mestre? Na nossa intimidade, no nosso silêncio interno, no nosso encontro verdadeiro com Jesus. E a grande pergunta para nós que somos existentes de um mundo de expiações e provas, que ainda vivemos enceguecidos pelas ilusões da matéria. Se o nosso querido Mestre se posta diante de nós e pergunta: o que queres que eu faça? Será que nós aproveitaríamos a oportunidade para dizer a Jesus: Senhor, eu quero que o Senhor restaure a minha possibilidade espiritual? Ou nós solicitaríamos a Jesus nesse momento facilidades materiais, facilidade diante das nossas expiações e provas, junto aos nossos familiares, junto às nossas dificuldades financeiras, ou até mesmo as provas às quais somos submetidos nos nossos momentos de doenças físicas? Ou solicitaríamos a Jesus diante da sua pergunta sublime: Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a despertar a minha fé, ainda que sendo do tamanho de um grão de mostarda, para que eu possa transportar as montanhas, transpondo as experiências imediatas, transcendendo em relação às dificuldades da vida. Então, essa é a questão que se coloca para nós nessa noite. Se encontrássemos com Jesus e o Mestre nos lançasse esse questionamento: o que queres que eu faça? Como aproveitaríamos essa oportunidade para a nossa transcendência espiritual? E tem uma passagem muito interessante, que está no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, onde Jesus, ele nos diz assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E aí muita gente diz assim: nós reconhecemos a nossa cegueira, mas não conseguimos nos encontrar com Jesus, porque nós mesmos colocamos um abismo nessa relação entre nós e o Cristo. Porém, como diz essa passagem de Apocalipse, o grande médico da humanidade está constantemente batendo a porta. Porém, essa porta ao qual essa passagem se refere, ela é a porta do nosso coração. E a partir do momento em que nós nos esforçamos para abri-la, tendo em vista que ela possui uma porta, uma fechadura que só abre por dentro, quando o Mestre bate, quando nós ouvimos essa batida, essa voz de Jesus e abrimos a porta, o Mestre entra. Faz conosco uma ceia, que na realidade é uma reunião festiva entre pessoas intimistas, pessoas que se amam. Então, constantemente Jesus está batendo a porta. Cabe a nós abrir essa porta e ouvir a proposta de Jesus, a pergunta do Mestre, quando ele diz: o que queres que eu te faça? E cabe a nós termos o discernimento para respondermos de forma assertiva, de modo a aproveitarmos essa oportunidade que o nosso querido Mestre e Senhor Jesus nos dá
constantemente ao longo da nossa caminhada no nosso processo de evolução espiritual. E uma vez despertando, abrindo a nossa mente, qual deveria ser então a nossa postura diante desse convite, dessa restauração que o nosso querido Mestre e Senhor Jesus nos propõe, tal como ocorreu com o cego Bartimeu? Nesse sentido, nós temos uma outra reflexão que está no Evangelho de João, lá no capítulo 9, no versículo 6. Conta que certa feita Jesus ele estava falando com os seus discípulos e com uma multidão de pessoas, quando um homem que era cego desde o seu nascimento, ele solicitou a compaixão do nosso querido Mestre. E então Jesus, naquele momento, ele fitou aquele homem simples, aquele homem que se deparava com a cegueira desde o seu nascimento, que nunca havia tido a oportunidade de contemplar a luz do sol, o olhar brilhante da sua mãe, do seu pai, talvez dos seus irmãos, dos seus amigos, contemplar o verde das plantas, o brilho do sol. Ele solicita então que Jesus, que era o médico da humanidade, que pudesse possibilitar essa oportunidade, essa bênção de contemplar através da sua visão toda a beleza da criação divina. E Jesus, naquele momento, sensibilizado com o pedido daquele homem que era cego desde o seu nascimento, Jesus, ele olhou para aquele homem, cuspiu no chão, misturou a sua saliva na terra, fez um lodo, e com aquele lodo da sua saliva, ele untou os olhos daquele homem, naquele momento, e solicitou às pessoas que ali estavam, que dirigissem aquele homem ao tanque de Siloé, que estava ali próximo, e que lavassem os seus olhos. E quando lavaram os olhos daquele homem, ele então pôde contemplar a luz, pela primeira vez em toda a sua existência. Então nós percebemos que, na realidade, Jesus Cristo, ele não precisava disso para realizar aquele feito de cura espiritual, porque o seu magnetismo era tamanho, de tal modo que, certa feita, Jesus adentrava a cidade de Jerusalém e uma mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia, que já havia gasto todo o seu dinheiro com os médicos e que não havia alcançado sucesso, não havia logrado êxito nos seus tratamentos, já estava empobrecida, tinha como única esperança Jesus Cristo. Naquele momento, aquela mulher toca nas vestes de Jesus. E o Mestre diz ao apóstolo Pedro: Pedro, quem me tocou? E Pedro disse: não, Mestre, ninguém te tocou. Foi a multidão quem te comprimiu. E Jesus disse assim: não, Pedro, alguém me tocou em especial, porque eu senti sair virtude de mim, fluidos, energia. E aquela mulher simples, adoecida, sangrando, que ali se encontrava ao lado do Mestre, um tanto constrangida, disse a Jesus: Mestre, perdoe-me, fui eu quem te tocou. É claro que Jesus sabia que era aquela mulher que havia tocado nas suas vestes. E Jesus, de uma forma sublime, sempre envolvido pelo sentimento de amor, olha para aquela mulher e diz: mulher, levanta-te e anda, porque a tua fé te curou.
Então, se Jesus curava com seu magnetismo, até mesmo as pessoas que tocavam nas suas vestes, por que então teria Jesus feito lama com a sua saliva para untar os olhos daquele cego de nascença para dar-lhe a visão? Então, essa passagem nos pede uma reflexão interpretativa, porque nós sabemos tratar nesse momento de uma simbologia. Jesus queria passar ali mais uma parábola, mais um ensinamento, que nós compreendemos hermeneuticamente como sendo o seguinte: Jesus, naquele instante, ele não utilizou dos grandes mestres da espiritualidade para curar aquela mulher. Ele não utilizou dos seus apóstolos mais esclarecidos para curar aquela mulher. Jesus, ele usou a lama da sua saliva. Então vejam vocês nessa passagem, fazendo uma relação com a cura primeira do cego Bartimeu. O homem fora curado da sua cegueira porque Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Eu quero enxergar. Nós também perguntamos a Jesus. E quando Jesus nos alivia da nossa cegueira, dessa condução equivocada da nossa existência fundamentada no egoísmo, nós agora temos a luz. Qual deveria ser a nossa postura? Propagar a mensagem do Mestre, sobretudo fundamentada no verdadeiro exemplo de amor ao próximo, na prática da verdadeira caridade, como diz Kardec na questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Mas aí muita gente diz assim: mas eu ainda não posso, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu sou muito pequeno, eu ainda não tenho o brilho que irradia a luz espiritual de Jesus. Mas Jesus nos possibilitou a visão, e Ele quer a nossa atitude em benefício da nossa transformação e do auxílio ao nosso semelhante. Não importa se já somos pessoas que irradiamos a luz. Importa arregaçarmos a manga, pegarmos a nossa charrua na seara do Cristo e fazermos o trabalho que é necessário fazermos. E então Jesus, ele nos mostra na segunda passagem que ele utiliza-se da lama, da nossa imperfeição, para auxiliar aquelas pessoas que estão em condições ainda mais sofridas, inferiores à nossa própria condição. Então, se Jesus nos pergunta: o que queres que eu te faça? E se nós devolvêssemos a pergunta para Jesus: Senhor, o que queres tu que nós façamos? Jesus ia dizer assim: trabalhe. Trabalhe, porque o meu Pai trabalha até agora, e eu também. E aí nós diríamos a Jesus: Senhor, mas eu ainda não tenho condições, eu ainda não sou um Chico Xavier, eu ainda não possuo os recursos materiais necessários, ainda não tenho a sensibilidade de uma irmã Dulce, de uma Mahatma Gandhi. E Jesus vai dizer assim: não, trabalhe. Eu utilizei da lama para dar a visão àquele cego de nascença. Então, venhas como estás, pegue na charrua, trabalhe na minha seara em benefício da transformação do mundo, tal como você se encontra, dentro da sua condição evolutiva, porque tem muita gente que padece nas trevas, que não tem a oportunidade desse esclarecimento que liberta.
tal como está registrada no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós já temos esse esclarecimento da vida após a morte, da relação entre o mundo espiritual e o mundo material, da imortalidade da alma, da reencarnação, da progressão dos mundos. Nós temos esse esclarecimento. E todo esse esclarecimento deve se transformar em ferramentas para a nossa ação no bem, tal como nós nos encontramos, ainda na condição de lodo, ainda na condição de lama, mas dizendo a Jesus: Senhor, faça de mim um instrumento da vossa paz, para o auxílio dos nossos semelhantes. Então, termos a sabedoria do cego Bartimeu, que na cidade de Jericó não pediu facilidades a Jesus, pediu ao Mestre a oportunidade para enxergar a vida. E termos também o discernimento, tal como na segunda passagem, na cura do cego de nascença. Dizer: Senhor Jesus, faça de mim na seara cristã, na seara espírita, aquela lama, aquele lodo que tu utilizastes para dar a visão àquele homem. Eu quero trabalhar, Senhor, porque eu tenho plena consciência que esse trabalho vai ser aquela esponja, aquela bucha, como se dizia, aquele bombril que vai arear essa vasilha, esse vaso que eu quero me tornar no caminho evolutivo do trabalho do amor. Eu preciso do teu auxílio. E quero a transformação, burilando a minha vida através do trabalho espiritual. E para os momentos de dificuldade nessa caminhada, nós recordamos então Meimei, quando através do Chico Xavier, a nossa irmã nos diz: confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência, porque tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Que Jesus nos abençoe e ampare a todos. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Vamos iniciar a última parte dos nossos trabalhos, com as vibrações, o passe à distância e a fluidificação da água. Se você ainda não pegou o seu copinho de água ou a sua jarrinha, ainda há tempo de ir buscar. Essa parte é muito importante, nós sempre temos pedido a cada um de vocês que busquem esvaziar a mente dos problemas, das dificuldades, para que cada um possa entrar em contato com a espiritualidade maior, entrar em contato com Jesus e aproveitar ao máximo esse trabalho de passe à distância. Então vamos começar? Vamos fechando os nossos olhos, vamos respirando profundamente.
buscando esquecer todas as atribulações, as correrias, e buscar na nossa memória a imagem do nosso Mestre Jesus, com seu olhar amoroso, suas mãos sempre estendidas, com a sua luz maravilhosa. E vamos agradecer pelo dom da vida, pela oportunidade maravilhosa da reencarnação, nesse momento tão importante de transição planetária, por suas bênçãos, sua proteção, e agradecer até mesmo pelas provas, as atribulações, buscando compreender mais profundamente cada acontecimento de nossas vidas, porque tudo tem uma razão de ser e em tudo devemos encontrar um aprendizado. Vamos aprender também, ou rogar para que o Pai nos ajude a aprender, a aceitar a sua vontade com resignação, conforme nós sempre colocamos quando oramos o Pai Nosso. Quando falamos, oramos, seja feita a sua vontade, Pai. Então vamos confiar em Deus. Vamos aceitar com resignação, mas também com muita luta, com muita batalha, todas as nossas dificuldades e provações. Mestre querido, neste momento que já nos sentimos unidos a Ti, queremos Te rogar por cada um de nós que aqui estamos nesse planeta, matriculados, Senhor, para aprender, para evoluir, para aprender a amar incondicionalmente. Queremos Te rogar que o Senhor nos auxilie nessa tarefa tão difícil da reforma íntima, de combater tudo aquilo que não diz respeito a Ti, Senhor, às Tuas leis, aos Teus ensinamentos, mas que ainda existe dentro dos nossos corações. Que possamos combater o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Que possamos, Senhor Jesus, melhorar a cada dia. Nós Te rogamos pela nossa casa de oração, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, por todas as equipes espirituais que trabalham incessantemente sob o comando do nosso querido irmão Cornélio, nosso mentor, e todos nós da equipe de encarnados que aqui trabalhamos, todas as pessoas que frequentam a nossa casa de oração, a nossa casa física, todas as pessoas que agora se aproximaram de nós virtualmente e que acompanham os nossos trabalhos. Nós rogamos por todos nós, para que o Senhor nos ilumine, para que o Senhor mostre os caminhos que devemos seguir, para que o Senhor nos ajude diante das atribulações, das dificuldades, para que possamos Te encontrar no olhar de cada próximo, de cada pessoa que está junto a nós. Para que o Senhor encha o nosso coração do Teu amor e todo o nosso ser com a Tua luz. Senhor Jesus, ilumine e protege os nossos familiares, nossos entes queridos. Entra em nossos lares, Senhor Jesus, trazendo a Tua luz, nos ajudando para que possamos cooperar uns com os outros,
para que possamos aprender a nos amar incondicionalmente, especialmente no lar, onde muitas vezes encontramos nossos grandes desafetos do passado. Auxilia-nos, Senhor Jesus, para que possamos aprender a nos perdoar verdadeiramente, como o Senhor nos pediu. E diante das dificuldades, das atribulações, daqueles momentos em que pensamos que não vamos suportar e que vamos cair, mostra-nos a tua mão estendida para nos amparar. Segura-nos, Senhor, em teus braços nos momentos de desespero. E a cada momento, Senhor, mostra-nos a tua presença junto a nós. Te rogamos pelo nosso planeta Terra, nesse momento tão grande de transformação. Auxilia, Senhor, a toda a humanidade, para que cada ser possa encontrar o amor, a paz, possa aprender a cooperar, aprender a amar e a perdoar. Auxilia todos os países, Mestre, mas em especial te pedimos por aqueles onde há conflito, onde há o desamor, onde falta a luz, para que todos os povos possam viver pacificamente. Auxilia o nosso país, o Brasil, para que aqui também nós possamos encontrar a paz nesse país maravilhoso. Senhor Jesus, olha para cada ser, para cada criatura, mas especialmente aqueles que estão em grande sofrimento, passando por grandes atribulações, para que possam orar e encontrar a Ti, e Te encontrando, Senhor, possam encontrar a fortaleza necessária para ultrapassarem os momentos difíceis. Mestre querido, ilumina o nosso coração. Ilumina o nosso coração com o Teu amor, para que possamos sempre Te seguir, possamos evoluir, possamos melhorar. Senhor Jesus, nesse momento de passe à distância, aproxima a Tua luz e o Teu amor de cada um de nós, para que possamos sentir a Tua presença em nossos corações. Limpa-nos, Senhor, de tudo aquilo que não serve mais, e que possamos nos sentir plenos da Tua fortaleza. Que esse passe à distância possa trazer para nós o Teu amor límpido, a Tua luz cristalina, para que possamos sentir nesse momento a paz, a alegria, a felicidade de encontrar a Ti, nosso querido Mestre Jesus. Fluidifica a água, Senhor. Coloca nessa água tudo aquilo que necessitamos em termos de medicação física e espiritual. E continua, Senhor Jesus, iluminando os nossos caminhos, nos amparando, e que possamos sentir sempre a Tua proximidade junto a nós. Sê conosco, Mestre amado, hoje e por toda a eternidade, que assim seja. Meus irmãos, que cada um possa permanecer na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre, que assim seja.